Cheguei aqui para conversar com vocês sobre as minhas leituras de janeiro e já adianto que não foi o começo mais fenomenal assim para uma temporada de leituras. Não foi ruim, não podemos dizer que foi ruim, mas eu tinha uma expectativa maior, porque parece que eu tenho um hábito involuntário, obviamente, de favoritar sempre um livro no comecinho do ano. No ano passado, por exemplo, foi As Pequenas Chances da Natalia Timmerman. E nesse ano não aconteceu e assim, passou longe de acontecer, sabe? Mas não foram leituras ruins, e a gente vai conversar sobre cada uma delas aqui. O primeiro livro que eu li foi O Lugar, da Annie Ernaux. Eu conheci a autora no ano passado, né? Eu já tinha ouvido falar sobre ela, já tinham me recomendado a obra dela, justamente por ela falar muito sobre luto. Mas eu ainda não tinha feito a leitura, e aí no ano passado a editora Fósforo me convidou para ler Uma Mulher, que fala sobre a morte da mãe dela. E assim foi que eu conheci a Annie Ernaux. E eu gostei muito do livro, entrou para os meus favoritos, inclusive, e eu decidi que eu queria conhecer mais da obra dessa autora francesa, que, se não me engano, é a única mulher francesa a ter sido laureada com o Prêmio Nobel de Literatura. E aí, esse ano resolvi então começar. Minha amiga Ângela leu, acho que ouviu O Lugar no fim do ano passado, se não me engano, e eu falei, bom, acho que chegou a hora, né, de escutar não, de ler também esse livro, em que ela fala sobre a morte do pai dela, sobre a vida e a morte do pai dela. A Annie Ernaux, ela simplesmente inventou um gênero literário, né, que ela chamou de autossociobiografia, em que a proposta é falar da vida dela, né? Tem esse toque autobiográfico, mas também fala de sociologia, fala sobre história, né? Ela diz que não é nenhuma coisa nem outra, né? Não é nem uma biografia e nem um livro de história ou sociologia. É uma coisa que mescla tudo isso, que fica no meio disso tudo. E por isso ela inventou esse nome, né, esse gênero, porque realmente é algo que não existia exatamente assim na literatura. Então ela tem esse gênero próprio. Em Um Lugar ela fala sobre a vida e a morte do pai dela. E assim como em Uma Mulher, enquanto ela narra, né, a vida e a morte, no caso do pai dela, ela fala também sobre dinâmicas familiares específicas, né, da família dela, mas com que a gente também pode se identificar. E com isso tudo, ela acaba traçando também a trajetória de muitos homens, de muitas pessoas, de uma geração inteira. Então, isso eu acho muito genial na obra. Eu só li 2 livros dela, mas eu já acho muito genial na obra dela, porque realmente é uma habilidade assim que eu acho rara, né? Quem sou eu para achar isso, mas eu acho rara realmente de fazer essa juntar todas essas questões, né, todos esses gêneros, essas propostas e ainda trazer esse viés que é pessoal, mas também é muito universal. E por que ela consegue trazer esse retrato não só de um homem ou de uma mulher, né, no caso de Um Lugar e Uma Mulher, mas de uma geração? Porque enquanto ela vai ali narrando, eu vou falar de Um Lugar, né? Então eu vou falar do pai dela. Enquanto ela vai narrando a trajetória do pai, a história, ela também disseca costumes da época, ela também fala sobre questões de classe, ela fala muito sobre questões de classe, e isso tudo vai delineando. Você pode ir para lá ou para cá. E isso tudo vai delineando esse retrato. Não sei se fica claro falando assim, mas leiam Annie Ernaux porque vale muito a pena. A autora tem uma escrita bem direta, ela é famosa também por essa escrita bem direta e bem seca, eu acho, e não é uma crítica, eu sempre falo isso porque não é uma crítica realmente. Eu acho que quando a gente lê a sinopse dos livros da Annie Ernaux, deixa eu estar aparecendo aqui, como ela fala muito sobre luto, sobre perda, eu acho que a gente às vezes pensa em obras mais emotivas. E não que não seja, porque eu acho que é impossível, praticamente, você falar sobre essas coisas e não ser emotivo, não ter esse lado mais pessoal, mais vulnerável, certo? Mas eu também acho que essa escrita direta e seca dela acaba, não sei, equilibrando tudo. Em Uma Mulher eu achei que funcionou muito bem. Já em O Lugar, eu senti que realmente esse estilo de escrita me deu uma afastada, assim, do que ela estava relatando ali, né, desse lado um pouco mais pessoal. Não vejo isso como um problema, mas para mim acabou me afastando um pouquinho e, né, impactando na minha relação com esse livro. Tanto que as partes que eu mais gostei foram as que ela fala sobre o pai, sobre características, sobre trejeitos, memórias, né, coisas que muitas vezes a gente nem sabe que a gente sabe sobre as pessoas com quem a gente convive, as pessoas que a gente ama, mas que quando essas pessoas faltam, quando a gente é confrontado pela ausência delas, e eu acho que o Jean tá tomando um banhão aqui, mas enfim, vocês vão ter que me perdoar, é,
são coisas que vêm à tona, coisas que a gente não sabe que a gente memorizou, mas que estão ali. E quando a gente precisa encontrar um jeito de amenizar essa falta, essa saudade, a nossa memória resgata ali essas lembranças que a gente não sabia que a gente tinha, para dar um alívio para o nosso coração, né? Então foram os trechos que eu mais gostei, tanto literariamente falando, né, da escrita, mas também do que causou em mim, e, enfim, eu acho que tem muito a ver também com o que eu gosto de escrever quando eu escrevo, não que eu chegue aos pés de Annie Ernaux, né? Mas seria o tipo de coisa na qual eu poderia me inspirar, vamos dizer assim. E outra coisa muito presente em O Lugar é o abismo social e de classe também, que se formou entre a Annie e o pai. Esse abismo, assim, eu acho que ele pode ser definido por aquele desejo que os nossos pais, e nós enquanto pais também, temos de prover mais para os nossos filhos, de querer que eles tenham uma vida melhor do que a nossa, principalmente se a nossa vida foi mais humilde, se teve, né, mais faltas e mais sacrifícios, então a gente automaticamente, né, os pais no geral, querem prover algo melhor, querem proporcionar mais oportunidades, etc. Só que com a história da Annie e do pai, a gente vê que quando isso acontece, quando isso se torna real, pode se formar esse abismo, né, entre as duas pessoas. Então é um sentimento bem dúbio, assim, bem controverso, né, bem paradoxal. Então eu gostei disso também. Mas, no geral, assim, foi uma leitura que eu gostei. Eu já vinha, né, de uma leitura muito boa da Annie Ernaux. Então eu tava com uma alta expectativa, continuo achando ela genial, mas não foi um livro que me tocou tão pessoalmente, assim, né, como aconteceu com uma mulher. Então eu acho que eu gostei bastante, mas eu diria que ficou um pouquinho abaixo da expectativa. Depois eu li um outro livro que eu queria muito ler, que é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Não sei se é assim que se fala. Eu já queria muito ler esse livro. E a Vanessa, não sei se a Van sempre acaba assistindo meus vídeos, então já vou deixar aqui o meu beijo pra ela. Ela leu esse livro e gostou muito, e aí eu falei, bom, já tenho mais uma opinião aí positiva pra eu fazer essa leitura. E aí depois que eu terminei O Lugar, eu fiquei pensando no que eu queria ler e pensei que era o momento, senti que era o momento de pegar O Ano do Pensamento Mágico. Assim como O Lugar, O Ano do Pensamento Mágico também fala sobre luto e também não é uma autobiografia, mas tem muitos contornos biográficos. A Joan Didion foi uma grande jornalista, ela foi um dos expoentes do New Journalism ao lado de Truman Capote, de Gay Talese, então ela tem um currículo assim muito respeitável. E ela fala, em Um Ano do Pensamento Mágico, ela conta todo o processo do luto da perda do marido. O que aconteceu é que a filha dela estava em coma, internada na UTI do hospital no fim do ano de 2003, se não me engano. E ela foi com o marido, o John, visitar a filha na UTI. E na volta eles foram jantar em casa e durante o jantar o John sofreu um ataque cardíaco e morreu. Então ela estava ali com a filha em coma e perdeu o marido de maneira abrupta, assim, né? Meio que sem esperar, não que a gente espere, mas vocês entenderam. E aí ela vai falando sobre, ela narra os acontecimentos desse dia, ela fala sobre a filha, a condição de saúde da filha, fala sobre não só a dor da perda e o luto que ela passa pelo marido, mas como isso mexe com coisas que ela talvez não estivesse esperando. Então é um relato muito real, muito vulnerável, muito intimista dessa questão da perda e do luto. E a gente, quando perde alguém, é muito difícil não se identificar com alguém que conta, né, histórias sobre esses temas. Então a identificação é praticamente garantida. Mas em O Ano do Pensamento Mágico a gente também é apresentado talvez as formas, os mecanismos que a Joan Didion encontrou para lidar com tudo isso, que foi a forma dela. Como eu falei, ela era jornalista e para lidar com essa questão do luto, para entender como sobreviver, como reaprender a viver sem o marido e com a filha ainda com a saúde fragilizada, ela buscou o que ela conhecia, que eram artigos, que era arte, que eram ensaios. Então, nesse livro, ela junta toda essa experiência, né, muito íntima da perda do marido, do luto e do sofrimento pela filha que estava doente, com esse lado mais racional, explicando o luto desse jeito um pouco mais, entre aspas, científico. Então, eu achei interessante essa junção, essa combinação, mas ao mesmo tempo foi também o que me distanciou do livro, porque eu gostava das partes em que ela falava sobre a experiência dela, principalmente o quanto ela falava sobre essa questão que eu falei do luto ter trazido à tona sofrimentos que talvez a gente não pense que estão ligados à perda de alguém.
E no caso dela, eu acho que foi muito a questão do envelhecimento dela mesma e do quanto a perda do marido trouxe dificuldades para ela físicas. Então, mas eu achei interessante esse ponto também. Só que aí quando começavam as partes que ela citava artigos e ensaios e etc, para mim me perdi um pouco. Então, foi assim como o lugar. Eu gostei da leitura, mas eu senti que faltou aquela conexão realmente pessoal. Mas é um livro que eu recomendo bastante, não só para quem conhece o luto, mas para quem quer fazer uma boa leitura. Nesse livro ela também fala sobre maternidade, ela fala sobre a impermanência da vida, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ignorando, como se a vida fosse sempre a mesma coisa, e a gente sabe que as mudanças acontecem, mas a gente tenta não pensar sobre elas, e eu não sei se a gente deve pensar ou não, acho que isso é muito pessoal, e na verdade eu acho que às vezes pensar na impermanência da vida é reconfortante, não é assustador. É assustador também, mas também é reconfortante. E ela evoca muitas lembranças. Eu acho que o luto tem esse lado, né? Como eu falei sobre o lugar, às vezes quando a gente perde alguém, a gente precisa evocar essa pessoa de uma outra forma, já que ela não tá mais ali, e a gente recorre às lembranças, é um dos pontos também que a autora mostra nesse livro. Então, não amei, mas eu gostei bastante, assim, e fiquei feliz de ter feito a leitura, porque, como eu disse, era um livro que eu queria muito ler. O terceiro livro que eu li, é o único que eu tenho físico, foi Temporada de Cura no Ateliê Soyo, não sei que é uma ficção de cura, eu sei que eu tô devendo um vídeo sobre isso pra vocês, mas eu estou trabalhando nele, eu prometo. E eu tava doidinha, né, pra ler esse livro, porque é ficção de cura, um gatinho na capa, mas eu já aviso que o gatinho tem uma participação bem pequena, mas enfim, ele existe na história, só que ele não tem o destaque que talvez a capa possa dar a entender. Como em muitos livros do gênero, o ponto de partida de Temporada de Cura no Ateliê Soyo, é a relação com o trabalho. A Jeong Min, que é a protagonista, ela sofreu um burnout e aí ela tira um ano sabático ali, meio, na verdade não é um ano sabático, coitada, ela não consegue, ela fica impossibilitada assim emocionalmente de seguir com a vida, né, depressão. Então, o tempo acaba passando, não é que ela tira um ano sabático e vai curtir a vida. Se eu me expressei assim, me expressei errado. Então, ela acaba ficando esse tempo em casa, sem trabalhar ali, comendo as economias dela. E aí um dia, quando ela consegue sair da cama, ela passa na frente do ateliê, que é um ateliê de cerâmica, e decide entrar. Na verdade, ela entra achando que era um café, mas aí ela descobre que é um ateliê. E aí ela começa a se interessar pela arte da cerâmica, ela começa a se envolver com a professora de cerâmica e com os alunos, as pessoas que frequentam esse ateliê, e é a partir daí que a história se desenrola. Essa foi uma leitura bem gostosa, bem levinha. Eu tenho percebido que os livros de ficção de cura, eles têm um ritmo propositalmente mais lento, talvez até fazendo uma alusão à própria questão do desacelerar, que eu acho que esses livros pregam muito e que a gente precisa muito. Eu acredito que sejam realmente histórias pra gente saborear, pra gente ler com calma, pra gente absorver e não pra gente devorar. Claro que cada um faz a leitura da forma que quer e às vezes a gente pega no embalo e vai, né? Mas no geral, assim, eu acho que eles são realmente livros mais lentos, que são feitos para ser mais lentos, em que poucas coisas de fato acontecem, a gente vai acompanhando essa jornada dos personagens, que é muito mais uma jornada interna do que externa. O externo tá ali pra, né, dar uma roupagem para tudo que vai ser abordado, claro, mas o foco realmente são as transformações internas que esses personagens sofrem. Uma coisa legal que eu acho que esse livro traz é falar sobre o quanto nem tudo precisa ser útil. Eu acho que a gente vive num momento em que a gente dá muita importância à produtividade e à utilidade das coisas. Claro que a gente gosta de coisas úteis, mas nem tudo foi feito para ser útil, especialmente os nossos hobbies, né? Aqui a cerâmica é o hobby ali de muitos dos alunos, se torna o hobby da Jongmin. Às vezes eles não sabem muito bem o que fazer com essas peças de cerâmica que eles estão criando, e cada um vai dar o significado para elas, mas eu acho que no geral a mensagem é essa, de que nem tudo precisa ser útil, ou que a utilidade é algo muito mais simples do que a gente espera. Inclusive, nesse tema, queria aproveitar até para dar uma indicação de leitura para quem se interessar, que é o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Afonso ou Alfonso? Acho que é Afonso Cruz. Que é muito interessante, faz a gente pensar muito nessa questão. Mas, voltando aqui a esse livro, a cerâmica é muito mais do que apenas o hobby desses personagens, ela realmente tem um papel, eu não acho que foi uma escolha arbitrária da autora. Acho que o processo de criar uma cerâmica
faz a gente pensar sobre essa questão da utilidade que eu falei, sobre todos os passos da criação de uma peça, do quanto a gente vai aprendendo e evoluindo, como não é simples, né? Começamos hoje e amanhã já estamos sabendo tudo, não, é todo um processo. Ela fala, né, que demora 2 a 3 meses para um aluno começar a usar a roda na aula de cerâmica, né, que é aquele negócio do ghost que vai girando. E eu acho que muitas vezes quando a gente pensa em vou fazer uma aula de cerâmica, você já se imagina ali na roda, né, tipo Ghost mesmo, fazendo um vaso, e obviamente não é assim. E claro que a gente quer evoluir nas coisas, que a gente quer aprender a fazer as coisas, mas existe todo um processo, e eu acho que nós precisamos aprender a curtir mais esse processo, sabe? A ser ruim nas coisas, talvez, um pouco. Eu tenho muito esse problema. Eu até tenho procurado novos hobbies, né? Aliás, hobbies. E muita coisa eu penso, isso não vou fazer porque eu sou ruim. E às vezes eu acho que. Às vezes eu acho não, né? Não fui eu que falei isso, mas é que nós podemos e devemos ser ruins nos nossos hobbies também. O nosso hobby não precisa ser uma coisa em que a gente é necessariamente bom. A gente pode se tornar bom ou a gente simplesmente pode curtir o processo de fazer aquilo. E eu acho que essa questão da cerâmica é muito presente nesse livro dessa forma. Também é um livro que fala muito sobre encontrar o equilíbrio, que eu acho que é outra dificuldade que a gente tem muito como pessoas, seres humanos, mais nos dias de hoje. Tem até uma frase aqui que eu queria compartilhar com vocês. Talvez a maturidade seja alcançada quando a pessoa consegue estabelecer uma rotina de acordo com o seu próprio ritmo. E isso realmente é tão valioso, né? Hoje a gente fala muito sobre o ritmo de cada um, mas às vezes é tão difícil entender qual é o nosso ritmo nas coisas. E aí a gente fala, não, esse ritmo é bom pra mim, mas aí a gente entra na rede social e aí vê o ritmo do outro e fica influenciado e se achando pouco produtivo. Então, chega uma hora que a gente precisa realmente parar, se fechar com a gente, né? E tentar entender o que é o nosso equilíbrio, o que é o nosso ritmo. E por fim, uma outra coisa que esse livro me fez pensar foi sobre o nosso sentimento de quando as coisas estão certas na nossa vida, que é um sentimento de serenidade. A gente fala muito sobre buscar felicidade, sobre ser feliz, e claro, todo mundo quer isso, e acho que tem que querer mesmo, mas eu sempre penso que a felicidade é um momento, né? Você vive ali um momento feliz e depois você volta ali pro seu normal. Claro que eu quero viver momentos felizes, mas mais do que a felicidade, né, desse momento efêmero, eu acho que eu vou começar a dizer que eu busco essa serenidade, sabe? De você estar sempre num bom ritmo, num bom sentimento com a sua vida, com as suas coisas. Claro que vai ter altos e baixos, obviamente, mas no geral, essa serenidade de sentir que as coisas estão onde deveriam estar. Então foi um livro que eu gostei bastante, que como ficção de cura, assim, eu acho que realmente acalma muitas das nossas questões e que pode trazer também algumas inspirações para a gente, né, aprender a lidar com o trabalho, para a gente aprender a lidar com as expectativas dos outros, e também essa questão do burnout, da depressão, que são assuntos muito atuais, né, atemporais, infelizmente, e que estão muito ligados a essa questão profissional. Então, eu recomendo bastante. E depois eu terminei o mês com mais uma ficção de cura, que foi a leitura de janeiro do meu clube de leitura, né? Como sempre, abrindo parênteses aqui, se alguém quiser fazer parte, saber mais sobre as recompensas e tudo mais, o link tá aqui na caixinha de descrição, fecha parênteses. E esse livro foi A Inconveniente Loja de Conveniência. Esse livro foi o seguinte, eu me arrastei bastante para ler, tá? Mas valeu a pena. Fala sobre bastante questões assim que eu acho bem importantes. Foge um pouquinho ali do que eu já tinha visto na ficção de cura, também é um livro de ficção de cura, mas a leitura em si foi um pouco assim, sabe aquele livro que você lê e sente que não sai muito do lugar? Eu me senti assim, e muitas pessoas, né, do clube que leram também se sentiram dessa forma. Então eu já vou deixar essa observação aqui, mas também dizer que foi uma leitura que valeu a pena e que também não é que eu me arrastei tanto assim, é só que eu tinha essa sensação de ler e não sair muito do lugar, mas como eu disse, ele traz temas interessantes. Eu acho que o primeiro é a questão de trazer como protagonista um homem em situação de rua, que é uma coisa que a gente não vê tanto na literatura e que eu também não tinha visto ainda na ficção de cura. E com isso, essa história acaba humanizando, né, os moradores de rua, faz a gente pensar sobre muitas questões. Primeiro, que existe uma pessoa ali, né, atrás desse morador de rua, que eu acho que é uma coisa que a gente sabe, claro, mas que muitas vezes a gente esquece disso, que existe uma pessoa com uma história. Existem motivos que, não sei se muitas vezes, mas que podem ir muito além do financeiro. Acho que a situação de rua nem sempre ela tá ligada só ou mais
ao dinheiro, à falta de dinheiro. Eu até lembrei de uma mulher que pedia cigarro perto lá da casa do meu pai, e eu não sei na verdade se era verdade, mas todo mundo dizia que ela tinha casa, que ela tinha família, só que por algum motivo ela saía todos os dias de casa para ficar no farol pedindo cigarro. Então, não era uma questão financeira, ela provavelmente podia, né, pegar o dinheiro na casa dela e comprar o cigarro, mas aconteceu alguma coisa que levou ela a fazer isso. Então, a gente não sabe o que acontece, o que aconteceu na história dessas pessoas, e a gente não sabe o que aconteceu na história desse morador de rua que protagoniza a Inconveniente Loja de Conveniência. E é claro que esse mistério é um dos pontos, né, do livro, e é uma das coisas que faz a gente continuar a leitura para descobrir o que aconteceu. Ainda nessa questão das pessoas em situação de rua, eu acho que mostra muito a primeira coisa, que é o preconceito, que infelizmente muitas pessoas têm, que é uma coisa que automaticamente tira a humanidade dessas pessoas que moram na rua, né, que ficam na rua. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E também a condescendência, que muitas vezes essas pessoas são tratadas com certa condescendência. Esse livro foca na história do homem que é morador de rua, mas ele tem várias subtramas, e com essas subtramas ele acaba abordando vários temas. Um deles que eu gostei bastante é o envelhecimento e a autoestima no envelhecimento. Como eu sempre falo, eu acho que é muito importante a gente ler histórias, consumir histórias, né, que são protagonizadas por pessoas mais velhas, que as pessoas mais velhas muitas vezes também são tratadas, né, com o preconceito, que é o etarismo, e com a condescendência, e porque a gente não para pensar na história delas. Eu tô falando a gente, assim, como um todo, né, como sociedade. A gente não para pensar na história dessas pessoas, em tudo que elas já podem ter passado nessa vida. A gente não valoriza isso, né, a gente passa por cima simplesmente como se elas, sei lá, simplesmente estivessem ali. E quando a gente lê histórias que falam sobre isso, a gente consegue pensar um pouco além, sair um pouco do automático. E essa questão da autoestima também é interessante, porque talvez sejam coisas que a gente não pensa automaticamente quando pensa no envelhecimento, mas é uma questão muito presente, a perda da autoestima, por diversas razões, não só física, muito pelo contrário, acho que a física talvez seja a última questão, mas eu acho que esse livro traz também algumas reflexões sobre isso. A Inconveniente Loja de Conveniência fala muito sobre empatia também. Eu acho que a gente fala muito sobre empatia hoje em dia, mas eu tenho dúvidas se todo mundo realmente, não todo mundo, né, mas se as pessoas realmente sabem o que é empatia e agem com empatia na vida, né, no dia a dia. E então, com esse livro, eu parei para pensar se eu tenho agido, né, com a empatia que eu acho que eu tenho. E também parei e lembrei assim de como que eu fui aprendendo de fato o que é empatia. Um dos aprendizados mais valiosos que eu tive em relação a isso foi que, para mim, empatia não é só você se colocar no lugar do outro. É você tentar pensar como o outro, no contexto do outro. Que por muito tempo eu simplesmente falava, e se eu estivesse no lugar do fulano, o que, que eu faria? Como eu me sentiria? E talvez o certo seria, se eu fosse o fulano, com a vida do fulano, com o contexto do fulano, o que eu faria? Como eu me sentiria? É uma mudança pequena, mas que eu acho que faz diferença nas situações, assim, quando a gente para realmente para pensar e para colocar a empatia em prática. Então, apesar de ser um tema meio batido, e o livro nem traz isso de uma forma tão é, original, assim, mas traz essas reflexões que a gente pode aplicar a nós mesmos. Outra coisa muito presente nesse livro é o quanto nossas relações sofrem com os ruídos que existem na comunicação, ou com a falta de comunicação. O personagem principal, uma hora ele fala que a vida é feita de relacionamentos e os relacionamentos são feitos de comunicação. E muitas das histórias ali que são contadas, dessas subtramas, talvez todas, falam muito sobre mostram, na verdade, as consequências dos ruídos na comunicação, da falta de comunicação e da falta, muitas vezes, não é da gente falar só, mas a gente ouvir. Às vezes a gente pensa que a gente está ali ouvindo a pessoa e a gente não está, porque na verdade a gente quer falar, e é válido também, a gente também quer expor os nossos sentimentos ou dizer como que o outro magoou a gente, mas a gente também precisa ouvir. E quando a gente ouve, a gente entende algumas coisas que talvez nessa ânsia de falar, a gente não consiga enxergar. E por fim, falar sobre o quê? Claro, o capitalismo, né? Eu acho que esse é um ponto que eu tenho percebido que quase todas as ficções de cura que eu li, né, até agora falam muito. Porque, querendo ou não, bom, o capitalismo e o ganhar dinheiro estão aí para todo mundo. E é um livro que mostra como essa ganância, né, não estou falando de ganhar dinheiro para sobreviver e para viver minimamente, né, mas essa ganância, esse sempre querer mais dinheiro,
quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer, quanto isso impacta na vida das pessoas e os males que isso pode trazer. Fala muito sobre questões de classe e consciência de classe, que eu acho uma coisa muito importante, assim. Como eu sempre digo, o problema não é ter privilégio, né? Mas é a gente não ter consciência dos privilégios que a gente tem. E esse livro também fala bastante sobre isso. É que eu não posso falar muito porque senão eu vou acabar revelando demais. Mas se vocês forem ler, né, ter isso em mente, assim, do quanto esse livro fala sobre essa questão do capitalismo enquanto um sistema que devora a gente mesmo, como tudo acaba estando ligado à questão do dinheiro, do ganhar dinheiro. Então, como eu disse, foi uma leitura, né, que como experiência, assim, foi um pouco mais cansativa, não foi tão fluida, não foi tão aconchegante quanto Temporada de Cura, por exemplo, mas que trouxe todas essas questões e outras, né, mais outras questões importantes também e atuais, então eu acho que vale a leitura. E tem o livro 2, né, para quem de repente gostar do primeiro, aí eu ainda não sei se vou ler o 2, mas tem aí, então já fica o aviso. E essas foram as minhas leituras de janeiro. Como eu disse, não foi um mês ruim, não foram leituras ruins de forma alguma, mas faltou aquele tchan, sabe, aquela coisa, né, eu queria ser um pouco arrebatada e não fui. Mas tudo bem, fevereiro tá aí pra isso, talvez, né? Quem sabe? Vamos torcer. E logo eu volto pra contar mais pra vocês sobre as minhas leituras. E eu quero saber o que vocês leram em janeiro. E eu vou ficando por aqui, então a gente se vê em um próximo vídeo.